meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlan Sena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, e vamos para mais um cursinho, nosso preparatório para as provas PAS, UEMA e ENEM, tá bom? Lembrando que esse projeto é do Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as questões relacionadas aos Jogos Olímpicos, bastante comum também nas provas do Enem. Então a gente vai fazer a leitura, tá, do texto, vai fazendo alguns resgates históricos para facilitar o nosso entendimento em relação a esse conteúdo, beleza? Então vamos lá para a questão 31, tá? Enem 2023, ó, bem recente, tá? Então vamos lá para a nossa leitura. A seção do Comitê Olímpico Internacional, a COI, aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico, criado em 1894 pelo Barão de Coubertin para expressar os valores e a excelência do esporte. Mais de 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração para ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos, mais rápido, mais alto e mais forte, juntos. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros da COI e celebrada pelo presidente da entidade. De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo a... Então vamos lá, letra A, unificação do lema anterior ao atual, tá? Então, fazendo a leitura, conhecendo os lemas lá dos Jogos Olímpicos, o que ele não diz? Teve a junção, tá? Teve a unificação desses lemas? Não. Teve um acréscimo, né? Foi acrescentado um outro termo para trazer um sentido de cooperação, de cooperatividade, tá? E não somente de disputa pela vitória. Então, a letra A a gente já descarta. Aproximação, letra B. Aproximação entre o lema olímpico e a COI? Também não. Letra B, a gente já deixa de lado aí. Letra C, junção do lema olímpico com os princípios esportivos. Então, sempre vão ter duas questões que deixam a gente, tá, um pouco em dúvida sobre qual a resposta correta. Aí, a leitura, uma boa interpretação do texto vai ajudar e facilitar a gente a ir pelo caminho certo, tá bom? Então, letra C, junção do lema olímpico com os princípios esportivos, tá? Então, essa resposta ela não está correta. Então, vamos ver a letra D. A associação entre o lema olímpico e a cooperatividade, tá? Então, a letra D, ela vem falando aí daquilo que a gente citou no início, a cooperatividade. Então, quando eles acrescentam lá juntos, tá? Eles dão esse entender, né, de que precisa ter essa cooperação entre os esportistas, tá? Entre os indivíduos que estão ali, mesmo que querendo alcançar uma meta individual que é a vitória, mas eles não devem esquecer desse lema da cooperatividade, tá bom? Então, a letra D a gente deixa aí guardada para ver se é a resposta correta. Letra E, vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos, tá? Então, nada a ver aqui essa questão letra E, tá bom? Com o que foi passado no texto e com os lemas dos Jogos Olímpicos, beleza? Então, resposta correta, ó, associação entre o lema olímpico e cooperatividade. Então, que é essa a ideia que busca com o acréscimo, tá, da palavra juntos, beleza? Essa cooperação, essa interação entre esses adversários em prol de um objetivo grupal, mesmo que individualmente eles tenham a ânsia, a vontade de alcançar a vitória, de subir ao pódio e ter a tão sonhada medalha de ouro, beleza? Então vamos lá para mais uma questão, questão 32, Enem 2023. A neozelandesa Laurie Hubbard, creio que é esse o nome, fez histórias nos Jogos Olímpicos. Apesar de ter ficado de fora da disputa por medalhas, a levantadora de peso deixou sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher
abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. No início da carreira, na década de 90, a neozelandesa participava de disputas na categoria masculina. Em 2021, aos 23 anos, ela se afastou da atividade. A pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feita para pessoas como eu, se tornou um fardo muito grande para suportar. Isso é falas dessa lutadora. Em 2012, Laura começou sua transição de gênero por meio de terapias hormonais e em 2013 declarou abertamente ser uma mulher trans. Para o Comitê Olímpico Internacional, a participação de mulheres trans nos Jogos é permitida caso os níveis de testosteronas, hormônio que aumenta a massa muscular, estejam abaixo de 10 nanomols por litro por pelo menos 12 meses. Então, para que uma atleta que fez essa transição de gênero possa participar dos Jogos, dentre os requisitos que é necessário, que vai permitir que ela lute com outros adversários, estão os níveis de testosterona, é o que vem sendo falado aqui no texto. Então precisa estar abaixo de 10 nanomols por litro por pelo menos 12 meses. Beleza? Então isso é uma medida biológica. Por quê? Porque pode gerar, se ele tiver os níveis altos de testosterona, vai ter todas as vantagens que um homem tem em relação à mulher. Mais força, tá? Uma maior explosão, uma maior resistência muscular, e isso, logicamente, vai gerar vantagem. Então, atenção com esse dado biológico para nós chegarmos na nossa questão correta, tá bom? Para o Comitê Olímpico Internacional, a participação de mulheres trans nos Jogos é permitida caso os níveis de testosterona, já falei isso aqui, né? Hormônio que aumenta as massas musculares estejam abaixo de 10 nanomols. No texto, o limite do potencial inclusivo do esporte, eles são dados pela letra A, dificuldade de conseguir bons resultados esportivos? Então não, a gente já descarta, né? O texto está falando lá de testosterona, de dados biológicos, para poder ter a participação de um indivíduo que fez a transição de gênero. Beleza? Então, a gente já descarta essa questão. Letra B, dependências de características biológicas padronizadas. Então, a letra B, forte candidata a ser a resposta correta. Ocorre uma dependência de dados biológicos, de índices biológicos, tá? Para padronizar e tentar equalizar esses indivíduos, tendo em vista que são de sexos diferentes. Bom, então, as modificações hormonais vão servir como padrão. Para quê? Para padronizar as características biológicas. Entendido? Então vejam que essa resposta ela consegue abranger ali tudo que foi falado lá no texto. Então, muita atenção na hora de fazer as escolhas da resposta correta. Letra C. Inexistência de uma categoria para pessoa transgênero. Não, o texto não fala sobre essa busca de uma categoria específica para os indivíduos transgêneros, tá bom? Então, a gente já descarta a letra C. Letra D, necessidade de afastamento temporário das competições. Então, o texto fala desse afastamento, mas não é relacionado à falta do grupo específico, da categoria específica, né? Ele não faz essa correlação lá. Beleza? Então a gente já deixa de lado aí essa letra D. Letra E, impossibilidade do uso controlado de substâncias exógenas. Beleza? Outra coisa também que não foi falado. Então, tudo indica que a resposta correta, letra B. Dependências de características biológicas padronizadas, tá? É a nossa resposta correta, de acordo com aquilo, tudo que foi comentado no texto. Lá ele veio falando sobre os níveis de testosterona, sobre atleta transgênero, tá? Que precisa fazer essa mudança, principalmente hormonal, para se equiparar com as outras mulheres da modalidade. Então é um indicador aí muito utilizado, de suma importância, quando fala dessa questão de gênero dentro das modalidades esportivas. Então, essa é a nossa resposta correta.
Beleza? Então vamos lá para mais uma questão 33, Enem 2023. Tá? Vamos lá para leitura do texto para a gente comentar um pouco sobre a resposta correta dessa questão aqui. Ganhei 25 medalhas em mundiais, 7 em Jogos Olímpicos e sou uma sobrevivente de abuso sexual. Foi assim que Simone Biles se apresentou ao Comitê do Senado norte-americano, que investiga as supostas falhas do FBI, tá? No caso Larry Nassar. Biles e outras 3 atletas, vítimas do abuso do ex-médico da equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos, exigiram que os agentes da investigação sejam processados por falta de ação prévia contra Nassar, agora preso. Biles esclareceu que a culpa de Nassar e todo o sistema que permitiu e o perpetrou, acusando a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos de saberem, muito antes que ela havia sofrido abuso. A melhor ginástica do mundo é um ícone. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma lesão psicológica a impediu de competir como prévia. Então, no entanto, ela chegou ao topo como uma líder no trabalho de acabar com o preconceito, com os problemas de saúde mental. Não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje, afirmou, tá? O fato relatado na notícia chama atenção acerca da necessidade de reflexão sobre a relação entre o esporte e... Então ele está falando, o esporte, o texto, né, vem falando de uma ginástica que sofreu abuso sexual e que, segundo ela, esses acontecimentos eram acobertados pela federação, tá, que sabiam do ocorrido, mas não se manifestaram da forma correta, certo? E isso posteriormente chegou a afetá-la e ela ficou até de fora de uma Olimpíada. Então, é o que vem falando o texto aqui, é dentro disso que a gente vai fazer a nossa interpretação, beleza? Então, letra A. O fato relacionado à notícia chama atenção acerca da necessidade de reflexão sobre a relação entre o esporte e... Letra A. O esporte e o desempenho atlético internacional. Foi isso que foi falado durante a explicação do texto? Então, letra A, a gente já descarta, não é a resposta correta. Não foi falado sobre desempenho atlético internacional. Foi falado sobre um tema, tá? Sobre uma atleta em específico, beleza? E não sobre desempenho atlético. Então, a gente já deixa de lado aí essa questão. Letra B, a dimensão emocional dos atletas. Foi falado em algum momento sobre essa dimensão emocional, tá? Então ela relata, o texto fala do ocorrido, ela fala desse acobertamento e lá embaixo ele fala, né? Por isso que é bom prestarmos atenção, estar sempre sublinhando as partes importantes, ela fala desse afastamento, porque ela teve uma lesão, né? Que lesão foi essa? Uma lesão psicológica. Então, possa ser que a letra B seja a resposta correta, porque o texto fala sobre, não diz explicitamente dimensão, mas fala sobre uma lesão emocional, tá, que fez com que ela não participasse das Olimpíadas. Então, a dimensão emocional dos atletas juntamente relacionado com os esportes. Então, vamos deixar essa resposta aqui para vermos se é a resposta correta. Letra C. Os comitês olímpicos nacionais, ela citou, né, sobre esse suposto acobertamento, tá? Mas não é o cerne da questão, não é a parte mais importante quando a gente vê aqui nas opções e no enunciado, beleza? Então a gente já deixa de lado aí. Letra D. As instituições de inteligência também não, tá? Sempre tem aquelas duas questões que não tem muito a ver com o assunto, a gente já busca identificar e descartar essas opções. Letra E. As federações esportivas. Ela também fala das federações, principalmente dos Estados Unidos, mas não é a parte principal. Então, de acordo com o enunciado,
faz uma reflexão sobre a relação entre esporte e, a resposta correta, letra B, a dimensão emocional dos atletas. Então faz esse link sobre essa importância, tá? Não só pelo aspecto físico, que deve ser valorizado, mas a integridade psicológica e emocional dos atletas que estão participando desses eventos é de suma importância para que eles alcancem os resultados para o qual eles se preparam, né? Que é as vitórias, que são as vitórias, as medalhas, tá? Os resultados positivos, beleza? Então, essa é a resposta correta. E, para a gente finalizar mais essa questão, Enem 2018, também sobre Jogos Olímpicos, tá? E nesse conteúdo, Jogos Olímpicos, dentro do Enem, ele não vem com uma parte conceitual, como pode cair dentro do esporte, da dança, da luta, tá? Assim como outros, mas é mais dependente da parte interpretativa. Então, a interpretação de vocês é que vai ajudar se o tema for Jogos Olímpicos, beleza? Então vamos lá. Tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca de excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos Jogos Olímpicos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas dentro da educação e da sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência, o respeito, enquanto que os valores paralímpicos são determinação, coragem, igualdade e a inspiração. Então, esses são os valores tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Jogos Paralímpicos, tá bom? Então, vamos lá para o enunciado. No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega... Então, a questão ele está fazendo um link aí dos Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, os seus conceitos, seus valores, atrelado à educação física escolar. Aquilo que o professor deve aplicar lá na quadra, né, dentro do espaço para prática corporal. Beleza? Letra A. A procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade, o que caracteriza o valor da igualdade, tá? Então a letra A te deixa guardada aí para ver se é a resposta correta, beleza? Letra B, faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, assegurando imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos, o que caracteriza o valor da amizade. Então, letra B também deixa essa dúvida, porque vem falando ali daqueles valores que são inerentes aos jogos e que também estão aplicados dentro das aulas, devem ser aplicados dentro das aulas de educação física, né? Letra C, dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte ou aos jogos, participando e progredindo de acordo com seus objetivos, o que caracteriza o valor de coragem, tá? Então aqui ele já foi mais específico em um valor, tá? E no texto ele é mais abrangente, ele cita lá 7 valores, como que ele vai ser aplicado, como que eles irão ser aplicados dentro da aula de educação física, né? Então, a gente já descarta essa letra C. Letra D, manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza e a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra e o desânimo que caracteriza o valor da determinação. Então, também deixa de lado aí essa questão. Letra D. Letra E. Inclui em suas ações o fair play, o jogo limpo, a honestidade, o sentimento positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização de sua própria saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. Então, nossa resposta correta, letra E, beleza? Então,
é mais ou menos assim que vai vir as questões relacionadas aos Jogos Olímpicos, tá? Nas suas questões do Enem. Vai buscar de você uma visão mais interpretativa do que conceitual, tá? Dos termos dos Jogos Olímpicos. Até porque os Jogos Olímpicos eles são bem amplos e ele tem mais um cunho histórico, né? Saber ali as origens, como que evoluiu, quando que retornou, tá? O entendimento desse cunho histórico também é importante, porém, a interpretação do texto vai ser de suma importância, tá? Muito mais do que o conhecimento sobre técnicas específicas de determinada modalidade, tá certo? Então, espero que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma no entendimento desse conteúdo, tá bom? Não esqueça de acessar o link, tá? Aí embaixo tem mais questões para vocês estarem estudando, para vocês estarem absorvendo mais conteúdos e melhorando nesse estudo para alcançar esse objetivo, tá? Que vocês estão almejando, beleza? Com isso a gente finaliza mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima.